Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Laura foi uma das noites mais felizes da minha vida. Nosso aniversário de casamento de Pérola, o 30º, que celebramos com familiares e amigos, muitos dos quais estiveram em nosso casamento há muitos anos. Cole parecia especialmente atraente. Ele sempre foi em forma e forte. Um toque de grisalho nas têmporas sugeria uma futura aparência de galã, mas seus penetrantes olhos azuis nunca mudaram. Eu só podia esperar que ele ainda me olhasse da mesma maneira. Eu tinha 52 anos, mas ainda em forma e apenas 3 quilogramas mais pesada do que no dia do nosso casamento. Eu tinha me dado ao luxo de comprar um elegante vestido de noite e sapatos novos de salto alto para nossa festa e passei o dia inteiro me preparando. Foi tão bom cumprimentar velhos amigos e nossos filhos, sobrinhas e sobrinhos, agora crescidos. Eles fizeram a maior parte do trabalho na organização da noite. Conseguimos sem discursos e simplesmente desejamos a todos uma boa noite. Mais tarde, Cole me convidou para dançar. Todos pararam para nos observar. Era tão parecido com a nossa noite de núpcias. Cole sorriu para mim, seu olhar um pouco melancólico. Obrigado por 30 anos maravilhosos de casamento. Respondi com um sorriso, agradeça a você mesmo. Você é o marido ideal. Eu não poderia estar mais feliz com a nossa vida juntos. Você tem sido uma esposa excelente. Senti que a resposta de Cole soava um pouco desapontada e um pouco estranha. Continuamos dançando antes que ele falasse novamente. Você está lidando bem com isso. Acho que a noite inteira só te vi olhar para ele uma vez. Sinto muito, mas de quem você está falando? Não comece a mentir, Laura. Está abaixo da sua dignidade. Depois de 30 anos de devoção, acho que mereço a verdade. Silêncio. Bem, se você vai se fazer de boba, e para dissipar qualquer dúvida, estou falando do seu chefe e amante, Charles Davenport. Ao contrário de você, ele não consegue tirar os olhos de você. De repente, me senti muito mal e pensei que podia fingir. As lágrimas brotaram em meus olhos. Eu esperava que os observadores pensassem que eu estava dominada pela emoção devido ao nosso aniversário. Não chore, Laura. Você é a culpada aqui e continue dançando, a menos que queira que todos saibam que há um problema. Não neguei nada nem perguntei como ele sabia. Ele merecia mais. Sinto muito. Não, eu não acho. Se você sentisse, não continuaria voltando para ele. Isso foi um ato planejado, intencional e repetido. Não é tão simples, minha voz falhou. Parece bem simples. Um caso com seu chefe rico. Há quanto tempo isso está acontecendo? Não tenho certeza exata. Provavelmente alguns meses. Continuamos dançando. Todos os olhares, incluindo os das crianças, estavam fixos em nós. Deus, se soubessem do que estávamos falando, eu ficaria devastada. Com que frequência você o vê? Viagens de negócios. Uma vez a cada poucas semanas. Nada inadequado no escritório. Não é o que você pensa. Não é sexo selvagem e apaixonado. Para isso, eu tenho você. Então por quê? Normalmente se diz que uma mulher precisa de mais do que um homem pode oferecer. Não, nunca. Depois que ele perdeu Lucy, era mais sobre amizade e consolo do que qualquer outra coisa. Ele estava deprimido e eu estava tentando ajudá-lo a se recuperar. Cole. Que nobre. Suponho que abrir as pernas foi muito conveniente para ele, não foi? Não, não foi tão vulgar. Era sobre amor e carinho. Então amor? Você quer dizer que o ama, Laura? Eu tenho sentimentos por ele, mas não como os que tenho por você. Agora está tudo tão complicado. Não deveria estar complicado. Se você ama alguém o suficiente, e você parece me amar o suficiente para me machucar. Eu nunca quis isso. Eu nunca pensei que você descobriria. Continuamos dançando, com mais alguns casais se juntando nas bordas. Novamente, como na nossa noite de núpcias. Deixe pra lá, Laura. Você sabia das consequências. É uma traição a nós, independentemente de eu saber ou não. Não é este o momento em que você jura amor eterno, diz que tudo isso foi um terrível erro e que nunca mais o verá. Não tenho certeza do que ele fará e o deixarei. Ele realmente teve depressão antes? Apenas ínfalas ou clinicamente deprimido? Não seja tão cruel. Ele estava sofrendo. Eu pensei que poderia chegar ao ponto em que eu terminaria tudo. A música acabou. Bem, vamos falar com o homem em questão. Oh meu Deus, você não vai fazer uma cena aqui, vai? Depende do que esse imbecil tem a dizer. Quando nos aproximamos, Cole ignorou a mão estendida de Charles e a deixou no ar. Charles retirou a mão com uma expressão de desconcerto. Eu gostaria que você me contasse sobre seu relacionamento com minha esposa e como você teve a audácia de aparecer na nossa festa de aniversário. Charles começou a gaguejar em resposta. Eu não entendo o que você está falando. Ele sabe, Charles, e não adianta negar. Charles assentiu, recuperando rapidamente a compostura. A verdade é que eu amo Laura.
Lamento que isso te machuque, mas não posso me arrepender do que sinto por ela. Ela me salvou e, se não fosse pela bondade dela, não tenho certeza se ainda estaria aqui. Não tentei ser sorrateiro com a festa. Eu só pensei que seria estranho se eu não aparecesse, já que todos os outros do trabalho estão aqui. Sério? Usar sua esposa falecida como pretexto para seduzir uma mulher casada? Isso é bem baixo, mesmo para você. Saia daqui. Eu não fiz isso. Nós simplesmente nos aproximamos através da dor. Eu estava completamente arrasado. Você perdeu sua esposa e pegou a minha. E como você se sentia mal, está tudo bem. É essa a linha que você está tentando traçar? Eu o interrompi. Ele não me pegou. Eu ainda estou aqui e ainda sou sua esposa. Podemos consertar isso, querida. Cole Snow. Mas tenho certeza de que ele cairá de pé ou de costas. Seu amante, agora que se recuperou, pode lhe oferecer todo o dinheiro e confortos. Olhei ao redor, preocupada que as pessoas começassem a prestar atenção em nós. É melhor você sair agora antes que eu perca a paciência, seu pedaço de lixo. Cole virou-se para mim enquanto Charles se afastava rapidamente. Mantenha sua cara de jogo por mais 30 minutos. Depois, iremos embora. Não deve ser difícil para você. Você está acostumada a mentir. Eu preferiria que as crianças não soubessem dessa farsa depois de todo o esforço que elas fizeram por nós hoje, assenti, reprimindo soluços enquanto meu coração se partia por ele. A celebração do casamento de hoje parece um final apropriado, não acha? Recuperei a compostura e senti um pouco de raiva. Não diga bobagens. Não vamos nos separar por causa disso. Podemos consertar. Com essas palavras, me afastei rapidamente, tentando chegar ao banheiro antes de desmoronar. Eu não estava procurando um caso. Afinal, eu era feliz no meu casamento com um homem maravilhoso. Meu chefe, Charles, sempre flertava e eu gostava. Embora nunca tenha passado disso. Tudo mudou quando sua esposa, Lucy, morreu. Ele estava tão enlutado que era visível como a vida literalmente escapou dele. Um extrovertido sociável que tinha um fluxo interminável de piadas e podia fazer as pessoas se sentirem bem. Eu tentei animá-lo, todos nós tentamos, e como resultado, passamos vários almoços juntos. Foi durante as viagens de negócios que nos aproximamos mais. Eu sabia que isso o ajudava a lidar com o luto e parecia tão natural passar tempo juntos. O sexo era secundário. Pensei em contar a Cole, mas ele nunca teria aceitado. As mulheres que fazem coisas assim devem ser tão ingênuas. É potencialmente pior do que o próprio caso, pois afeta o orgulho e o ego de um homem, e isso não pode ser levado a sério ou ignorado. A verdade era que eu pensei que poderia me safar sem machucá-lo, já que ele nunca saberia. Assim que Charles se recuperou, ele me conquistou. Ele era tão grato. Parecia que, aos olhos dele, eu não podia fazer nada de errado e era sua salvadora. Eu disse a mim mesma que precisávamos parar, que a crise havia passado, mas mal me convenci disso. Ele me fazia rir e me sentir tão bem novamente. Charles era mais refinado que Cole, tinha um charme sutil e uma confiança de que eu gostava. Ele era decidido, em muitos aspectos, o oposto completo do meu tranquilo e racional marido. Meu pior cenário possível era que Cole descobrisse isso. Eu tinha pensado em tudo e preparado desculpas, sentindo-me muito envergonhada por lhe causar dor. E a propósito, isso era absolutamente verdade, que eu amava mais do que tudo no mundo. Agora eu não tinha tanta certeza disso, pois havia desenvolvido sentimentos sérios por Charles. A verdade era que eu não tinha mais certeza de nada. E se me pressionassem, eu diria que estava apaixonada por ambos os homens. Eu estava absolutamente convencida de que Cole me perdoaria. Ele era tão apaixonado e devotado a mim que eu simplesmente não conseguia imaginar que estaríamos separados, não importa o que eu tivesse feito. Como diabos ele descobriu se tínhamos sido tão cuidadosos? Em nosso aniversário, ele me perguntou diretamente. Hesitei e então não consegui olhar em seus olhos. Eu sabia que era inútil negar e ficar brava com as acusações. No dia seguinte, sentei-me com Cole, que parecia arrasado. Enquanto ele se virava para mim, você não parece muito estressada com isso. Talvez você não se importe. Isso não é verdade. Eu te amo. Eu me importo muito com você. E com ele também. Não se esqueça. Ele também é importante para você. Você nem consegue desistir desse bastardo por mim. Tentei mais uma vez explicar sobre a depressão de Charles, nossa amizade e os sentimentos que foram crescendo. Então Cole me surpreendeu perguntando sobre o propósito da minha próxima viagem de negócios. Minha resposta soou fraca até para mim mesma. Nada que não pudesse ter sido resolvido com um simples telefonema. Então parece que tudo isso está muito cuidadosamente planejado e a viagem de negócios é apenas mais um truque para encobrir seu caso contínuo. Tentei explicar que realmente não era um caso. Tudo bem, então para encobrir que você dorme com outro homem. Oh, eu caí direto nessa armadilha.
Eu precisava tentar direcionar a conversa, fazer Collie entender que nem tudo era tão ruim, que isso era apenas uma pequena parte da nossa vida. Antes que você percebesse, como você descreveria nosso casamento? Feliz. Bem-sucedido. O casamento perfeito que todos pensam que temos. Isso é maravilhoso. Sinto exatamente o mesmo. Tenho meus defeitos, mas sei que estou fazendo errado. Apesar disso, sempre tentei ser a melhor esposa para você e temos uma vida perfeita juntos. Sim, exceto pelo fato de que você dorme com outro homem e constrói esse casamento perfeito sobre uma fachada de infidelidade e mentiras. Isso não deveria afetar nossa felicidade. Estamos bem. Especialmente ultimamente, sinto que de alguma forma me tornei melhor, mais atenta aos outros. Sim, você parece estar muito satisfeita consigo mesma. Fiz uma careta. Pelo amor de Deus, Collie, esses comentários inteligentes não ajudam. Como você descobriu? Então estamos à beira do divórcio e a única coisa que te preocupa é como eu descobri, só para que você possa encobrir melhor seus rastros da próxima vez. Você se desculpou, mas não disse que pararia de vê-lo. Não é tão simples. Não tenho certeza se ele vai ficar bem sem mim. Acho que ele vai cair em outra depressão. Eu. Acho que isso me diz onde estou. Sua prioridade é o bem-estar dele e se eu cair em depressão porque minha esposa é uma vagabunda infiel, isso fará você voltar para mim. Eu nunca tinha visto meu marido gentil e amável tão bravo e certamente nunca comigo, e era assustador e triste vê-lo assim. Eu quero que você saia. Esta também é a minha casa. Vá embora agora. Apenas vá para o inferno, Laura, antes que eu faça algo de que me arrependa. Decidi ir para a casa da minha melhor amiga. Então percebi. Wendy, minha amiga mais próxima, era a única em quem eu havia confiado. Muito provavelmente, foi assim que Collie descobriu. Ela havia ameaçado contar a ele e deve ter decidido cumprir sua ameaça. Quando cheguei lá, mal conseguia me conter. Confronta Wendy dizendo: Collie me expulsou e a única maneira de ele ter descoberto é se você contou a ele. Eu não disse uma palavra, Laura. Parecia que não estava categoricamente. Como você pôde? Como minha melhor amiga pôde trair minha confiança e destruir meu casamento? Sua resposta me surpreendeu. Sabe de uma coisa, Laura, que se dane. Eu sou amiga de Collie tanto quanto sou sua. Eu o conheço há mais de 30 anos. Eu disse a você que tudo isso era uma loucura e que ele não merecia nada disso, mas você nunca me ouviu. E eu não disse uma palavra a ele. Eu o tenho evitado nos últimos 3 meses para guardar seu segredinho sujo. É patético agir como uma adolescente apaixonada. A única pessoa que traí foi ele. Agora saia da minha casa. Que se dane. Ser expulsa estava virando um hábito. Para onde diabos eu poderia ir? Para a casa da mamãe? Isso seria como a Inquisição espanhola. Para a casa de Charles? Isso definitivamente seria o fim do meu casamento. No final, tive que ir para a casa da minha mãe, inventar uma história sobre uma pequena discussão para contornar a maioria das perguntas dela. Wendy, percebi que precisava fazer algo importante, realmente importante. Mesmo que isso significasse pagar um preço. 20 minutos depois, eu estava batendo na porta de Collie e Laura. Collie abriu, parecendo terrível. Por favor, me diga que você não está aqui para justificá-la. Não, estou aqui para admitir minha culpa e pedir desculpas. Collie parecia ter razão. Então é melhor você entrar. Eu soltei tudo de uma vez. Sinto muito, Collie. Eu sabia que estava vendo, implorei a ele que caísse em si e tentei fazê-lo entender o que estava arriscando. Lamento muito não ter dito nada. Ela é minha amiga mais antiga, mas você também é meu amigo e eu deveria ter dito algo. Cole parecia estar profundamente pensativo. O silêncio se prolongou e ele finalmente falou. Eu entendo que ela te colocou em uma posição difícil. Ruim se você faz, ruim se você não faz. Sorri. Típico de Cole, calmo, rational, gentil. O que você acha? Por que ela fez isso, Wendy? Acho que ela acreditava que o estava salvando. No começo era amizade, mas depois virou algo mais. Você tem certeza de que expulsá-la foi uma boa decisão? Isso não lhe dará mais oportunidades com ele. Cole assentiu. Conversar não funcionou. Ela se perdeu em alguma história de amor romântica de Sra. Robinson. Eu concordo com ela. Ela se vê como a heroína que salvou um bom homem. Por isso pensei que, se eu a expulsasse, ela pelo menos poderia começar a perceber um pouco. Não tenho ideia de quem ela precisa mais, se de mim ou dele. Talvez ela não entenda agora, Collie, mas ela precisa de você. Você sempre foi a força e o apoio dela. Laura sabia que era arriscado, mas precisava de ajuda e Charles saberia o que fazer. Ele era a pessoa mais inteligente que ela conhecia. Ela ligou para ele. Ele ficou feliz em saber dela e sugeriu que se encontrassem como de costume. Elas combinaram de se encontrar depois do trabalho em um restaurante de prestígio e ela fez um esforço para se arrumar.
Ela queria continuar casada com Cole, mas precisava manter o interesse de Charles caso o pior acontecesse. Se Cole não a aceitasse de volta, Charles seria seu plano B. Afinal, ele frequentemente lhe dizia que a amava. Mal havíamos nos sentado quando Cole e o Andy entraram. Sua vadia, irrompeu o Andy, assim que eles se sentaram. O que diabos você está fazendo com meu marido? Acho que é a mesma coisa que você está fazendo com Charles. Eu já te disse muitas vezes que acho o Cole um ótimo partido e se você é bobo o suficiente para desistir disso. Virei-me para Cole. Você não pode fazer isso. Somos casados, um fato que você parece mais do que disposta a ignorar, disse ele, lançando um olhar a Charles. É só um jantar com um amigo, nada mais. A propósito, belo conjunto. Se não me engano, são suas meias. Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos. De costura e saltos. Faça sexo comigo. Acho que ele terá sorte, ou melhor, sorte de novo. Senti meu rosto ficar vermelho. Maldito! Tudo isso deveria ter sido diferente, um interlúdio romântico, e agora estou de pé em um restaurante e meu marido acaba de anunciar a todos que estou usando meias prontas para dormir com outro homem. Cole lançou um olhar para minhas pernas. Meias pretas com costura. Um pouco atrevido. Talvez você devesse tentar uma fantasia de enfermeira sexy. Afinal, você supostamente se preocupa com a saúde dele. Wendy virou-se para Cole e sorriu. Pessoalmente, acho a nudez muito mais sofisticada. Vi Cole erguer uma sobrancelha para ela. Meu Deus! Ela estava flertando com ele bem na minha frente. Aquela coisa te contou tudo só para nos manter separados. Ela não fez nada disso. Na verdade, ela estava tentando ser sua amiga às minhas custas. Eu não a tinha visto até você acusar outro dia, depois do qual ela veio e se desculpou. Ela me explicou que era sua amiga de longa data e que tentou repetidamente fazer você cair em si. Devo dizer que as desculpas dela foram mais convincentes que as suas. Eu não sabia o que dizer. Era simplesmente tão decepcionante. Voltando com seu namorado, Laura. Nós terminamos. Caí em lágrimas e saí correndo do restaurante. Droga! Estou perdendo ele. Mesmo que conseguíssemos salvar o casamento, eu vi que nunca mais seria o mesmo. Eu passei de ser amada tanto que me colocaram em um pedestal para ser apenas tolerada. Eu não conseguia entender como eles sabiam que estaríamos no restaurante. Não poderia ser uma coincidência e eles claramente estavam preparados para me ver com Charles. Charles novamente ofereceu sua ajuda, dizendo que poderia explicar tudo e amenizar as coisas se nos preparássemos e nos encontrássemos com Cole juntos. A sugestão parecia improvável, mas eu estava disposta a tentar qualquer coisa. Cole sempre era mais rápido do que eu nas discussões e argumentos, mas eu sabia que Charles podia igualá-lo. Cole ficou chocado quando voltei para minha antiga casa com Charles. Ele pulou e pensei que iria atacar Charles. Você está me sacaneando. Isso nos envolve a todos e Charles está aqui para ajudar a explicar as coisas corretamente. Foi a minha vez de me surpreender quando Cole se sentou calmamente novamente. Bem, é bom que sejamos um trio neste relacionamento. Mal posso esperar para ouvir isso. Ignorei o sarcasmo dele e comecei do princípio. Quero pedir desculpas a você. Nunca foi minha intenção desenvolver um relacionamento com Charles e nunca quis te causar dor. Sei que é difícil de acreditar, mas eu realmente te amo. Eu também quero pedir desculpas, Charles interveio. Se eu estivesse em meu juízo perfeito, nunca teria cruzado essa linha. Eu estava doente. Posso dizer honestidade que, sem Laura, eu teria acabado com minha vida. Ela me salvou. Você parece muito bem. Ela ainda está te salvando ou agora é só sexo? Você não deveria ter perseguido minha esposa só porque estava doente. Ainda é uma infidelidade e uma traição completa. Cole virou-se para mim, seus olhos azuis-aço me perfurando. Você o preferiu a mim. Eu nunca fiz isso. Mas eu não podia abandonar um amigo nessas circunstâncias. Você poderia ter sido amiga dele sem abrir as pernas. Ignorei o comentário grosseiro e comecei o discurso que havia preparado com Charles. Não foi planejado. Nós simplesmente nos aproximamos em circunstâncias difíceis e sentimentos surgiram entre nós. Sinto muito por ter causado dor. Você não merece nada disso. Pelo que entendi, temos algumas opções. Ah, sim. Então, por favor, me ilumine. Bem, você pode se divorciar de mim. É a última coisa que quero, mas não vou me opor se você quiser. Os filhos já são adultos, mas ainda precisam de você. Precisam de nós dois. Eu dividiria o dinheiro como você quisesse e acho que você seria justo. Mas essa opção arruinaria todos os nossos planos para uma vida maravilhosa juntos. Eu ainda quero compartilhar tudo isso com você, se me permitir. E se nos divorciarmos, você vai se mudar com ele. Não falamos sobre isso, mas sim, acho que seria inevitável se você decidisse me deixar. Não foi você quem foi abandonada nesse show de M asterisco 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 asterisco.
Eu não te abandonei, você me expulsou. A segunda opção, eu poderia parar de ver Charles e de alguma forma você me perdoaria. Não tenho certeza se isso é possível. Isso te corroeria por dentro e você não confiaria em mim. Não posso abandonar alguém por quem tenho sentimentos em um momento difícil. Nunca me perdoaria. Colreu sinceramente antes de recuperar o fôlego. Em um momento difícil, sério? Ele é o cara menos deprimido que já vi na minha vida. Ele é como um gato que comeu o creme. Você não vê que ele adora? Tentei não deixar aquele comentário me distrair, embora eu tenha visto Charles fazer uma careta levemente. Ou podemos continuar como estamos agora. Você disse que é feliz e eu quero continuar te fazendo mais feliz do que qualquer outra coisa. Meu relacionamento com Charles não deveria te afetar. Ainda nos respeitamos. Cole começou a rir de verdade antes de respirar fundo. Respeito, sério. Você não tem a menor ideia. Continuei. Em troca, eu aceitaria que você saísse com outra pessoa. Mesmo que seja Wendy. Acho que você é um lobo solitário e duvido que seja para você, mas entenderei se você quiser. Não quero explorar nada além de você e Charles. Poderemos ser honestos. Eu seria a melhor esposa para os dois, sem correr por aí, sem segredos. Tentaremos construir um relacionamento de confiança entre nós três e essa é a opção que eu preferiria. Cole me olhou fixamente, sem piscar, como se pudesse ver através de mim. Eu prefiro a opção 1. Vamos nos divorciar. Ele estava tão sério que meu coração disparou no peito. A realidade me atingiu em cheio o que eu poderia perder. Aceitei esse ultimato, assumindo que tinha um plano B seguro com Charles, e no final ele poderia ser a melhor opção se eu já tivesse estragado tudo com Cole. Agora eu não tinha tanta certeza. E mais uma coisa. Foi ele quem inventou essa bobagem. Virei-me. Charles parecia igualmente desconfortável. Meu Deus, Laura, você está mesmo ouvindo esse conselho de porcaria? Se não me engano, acho que alguém está tentando aconselhar você a agir para nos separar. Você não poderia ter dito algo mais antagônico, mesmo que tentasse. Charles explodiu. Nestas circunstâncias, é uma sugestão perfeitamente razoável. Cala a boca, Charles. Você sabe que o divórcio é a minha única saída, assim como você planejou. Diga-me, Laura, além de você e Wendy, quem mais sabia sobre seu caso? Bem, ninguém. Apenas Charles. Sério? Então talvez ele se gabou para um amigo ou para alguns amigos sobre como está dormindo com uma sexy do trabalho. Esse amigo mencionou isso a outra pessoa e de repente muitas pessoas sabem. E talvez uma dessas pessoas por acaso me conheça. Um cínico poderia supor que alguém se certificou de que a mensagem chegasse até mim. Colahu para Charles. Então foi por isso que você veio à nossa festa, não foi? Você sabia que eu tinha descoberto. Você queria ver as consequências, talvez esperando que eu expusesse tudo e você estaria lá para recolher os pedaços. Bobagem. Eu não sabia de nada disso. Curioso como a Wendy descobriu tão rápido sobre seu pequeno encontro no restaurante. Através de um amigo, o que parece muito conveniente. Fomos lá para tentar te fazer cair em si, mas assim que você nos viu, correu direto para os braços do seu amante. Demorei um pouco para perceber que ele estava feliz com nossa presença. Fiquei cheia de lágrimas. Por que ele faria isso? Ele me ama. Ele nunca me causaria tanta dor. É óbvio. Ele quer você só para ele. Ele fez de tudo para que nos divorciemos e ficarmos juntos. Cole continuou. Você estava realmente deprimida ou tudo isso fazia parte do plano? Claro que estava. Eu gostaria de ver alguma evidência médica que confirmasse esse diagnóstico. Eu rastreei quem contou a quem e... Tudo leva até você. Talvez algo tenha escapado para alguém. Ele queria contar ao mundo inteiro sobre nós, Laura. Então você fingiu estar doente, tirou proveito da compaixão dela, pressionou para que o caso continuasse, garantiu que eu descobrisse e fez de tudo para nos separar. Esse é o resumo. E se eu fiz? Deveríamos estar juntos. Sou um homem rico e quero viver uma vida plena com Laura. Eu a amava mesmo quando Lucy estava viva. O som de um tapa ecoou pela sala. Charles agarrou o rosto. Maldito bastardo. Antes que eu pudesse esbofeteá-lo novamente, Cole se levantou, agarrou Charles pela gola da camisa, levantou e o empurrou para a frente. Ele o bateu contra a porta da frente. Considere-se sortudo. Se eu te vir novamente, você não terá tanta sorte. Com essas palavras, Cole abriu a porta, levantou Charles novamente e literalmente o chutou para fora de casa. Em pânico, corri até ele. Fui uma completa idiota, Cole. Não consigo acreditar que confiei nele. Vou me demitir e nunca mais o verei. Tudo isso é um erro terrível. Esqueci o que tínhamos. Tudo o que você faz sem nem pensar, verificar se está tudo bem, me abraçar, seu senso de humor e diversão tranquilos, e como você concorda com a maioria das minhas ideias malucas. Por favor, me dê outra chance. Eu não posso. Se você pode, se você realmente deseja, é por causa da Wendy.
Nós não fomos lá apenas para tentar fazer você cair em si, assim como quando eu te expulsei de casa para que você entendesse que isso não é um conto romântico. Nós somos apenas amigos, ela e eu, com algo em comum. Você traiu os dois. Funcionou. Senti tanto ciúme quando os vi juntos. Senti que meu mundo estava desmoronando. Depois disso, não pensei que você me aceitaria de volta e, como reserva, fiquei com Charles. Eu nunca quis te machucar. Quisesse ou não, mas foi o que você fez. Você me rejeitou, me fez parecer um idiota e arruinou nossa vida juntos. O único idiota aqui sou eu, Cole. Por favor, me dê outra chance. Tivemos 30 anos maravilhosos juntos. A falta de raiva me surpreendeu. É tarde demais, Laura. Você queria outra pessoa. Eu não era suficiente para você. Isso não é verdade. Eu só estava tentando ajudar um amigo. Pare com isso. Você deve saber que está mentindo para si mesma para aliviar sua consciência. Você gostou do que ele te ofereceu. Nossa vida juntos não foi suficiente. Será difícil para você aceitar, mas é muito simples. Você é uma mentirosa e uma enganadora. Nada mais. Acho que é hora de você ir embora. Por favor, não me faça ir embora. Você vai embora ou eu vou. Dadas as circunstâncias, você deveria ser, não acha? 6 meses depois, nos divorciamos, bem facilmente, sem complicações, exceto na minha vida. Fizemos tudo online, sem advogados, conselheiros ou tribunais. Mudei-me, voltei para a casa da minha mãe e regredi no tempo. Fui inundada por todas as lembranças de como eu vivia e com que ansiedade eu conheci Cole. As lembranças me invadiam na manhã do casamento e como me preparei na casa da minha mãe para o melhor dia da minha vida. No final, tive que admitir para amigos e filhos. Eles começaram a insinuar que devia ter sido culpa de Cole, afinal, que ele era um homem atraente e provavelmente se deixou levar. Nem meus pais nem as crianças puderam acreditar no início, e só quando eu desabei completamente perceberam toda a verdade da minha traição. Eles não me repudiaram, mas as relações nunca mais foram as mesmas. Charles tentou me contatar repetidamente. Eu nunca respondi. Ele era uma cobra absoluta. Acontece que quem dizia me amar foi quem me traiu e me custou tudo o que eu mais queria. Clique no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos.